E aí, meu amigo, minha amiga, tudo tranquilo, tá? Firme e forte nessa luta aí. Tente passar nesse concurso. Vamos lá, tô aqui para te ajudar. E eu vou te ajudar, vamos lá, ó. Ainda sobre as licenças, tá? Essa aqui é a última licença, depois a gente vai começar a tratar dos afastamentos. A gente tem a licença para desempenho de mandato classista, tá? Primeiro, tá? Olha só, para entender os requisitos, gente, basta olhar o nome da licença. Para desempenho de mandato, se é mandato, então você foi eleito para isso. Tá? O mandato, gente, você pode receber por procuração ou por eleição. Tá? Então você recebeu um mandato por eleição, você foi eleito. Eleito para quê? Classista. Classista, gente, tem a ver com classe trabalhadora, classe profissional. Então você foi eleito para exercer um cargo em alguma entidade relacionada à profissão. Que entidade está relacionada à profissão? Ora, sindicato, federação, confederação, tá bom? Associação de classe. Então, essas entidades, essas instituições relacionadas à classe trabalhadora, né, à profissão, elas vão ter representantes e vão ter diretores. Então, se você for eleito diretor ou representante nessas instituições, você tem direito a essa licença MINC. É um direito, a gente está previsto na Constituição, né, que a gente fala de direito coletivo do trabalhador, tá? Está previsto principalmente no artigo 8º. Então, se você tem esse direito coletivo, então a concessão dessa licença é vinculada. Você comprovar que você foi eleito para exercer, por exemplo, um cargo de direção de sindicato, de federação, comprovou que foi eleito, você tem direito à licença, tá bom? Pessoal, ela é remunerada? Bom, vamos lá. Ela não é remunerada, tá? A gente teve uma medida provisória que alterou isso daí, colocando essa licença como uma licença remunerada, mas essa medida provisória não foi convertida em lei. Então, atualmente, essa licença aqui, ela não é remunerada, tá? Beleza? Pessoal, como é que o servidor ele vai para uma entidade de classe, ele vai ficar sem remuneração? Não, quem vai remunerar ele, né, vai receber alguma espécie de remuneração da entidade de classe. É o sindicato que vai pagar ele. Beleza? Tá? Pessoal, e quanto tempo dura? Olha, vai durar a duração do mandato. O tempo dessa licença é a duração do mandato. Se o mandato for de 2 anos, então é de 2 anos a licença. Pessoal, se eu for reeleito, se você é reeleito, então prorroga a licença, tá? E se você for reeleito, prorroga a licença. Beleza? A gente tem uma observaçãozinha aqui, gente, que é o seguinte. A lei traz um limite para saber quantos servidores podem ser cedidos para determinada instituição de classe. Tá? Professor, eu entendi. É assim, ó. Imagina a situação. Se a lei não trouxesse um limite, fala assim, olha, você tem quantos associados você tem? A gente tem 2.000 associados. Se a lei não trouxesse um limite, poderia acontecer do órgão público, da entidade pública, ceder, por exemplo, 10, 15 servidores para essa entidade, né, para essa instituição. Então, o que ia acontecer? Ia acabar esvaziando, né? Para todo mundo que quer ser eleito. Aí eles colocavam lá 15, 12 cargos de representação e 3 de direção. Né? Vai todo mundo para lá. Então, para evitar, né, essa migração, né, vai todo mundo para o sindicato, para evitar esse tipo de coisa, a lei traz um limite. Olha, eu vou ceder uma quantidade de servidores proporcional à quantidade de membros que você tem. Se você tiver até 5.000 associados, eu vou ceder só 2 servidores. Se você tiver de 5.001 a 30.000, eu vou ceder só 4 servidores. Se você tiver mais de 30.000 associados, aí eu vou ceder até 8 servidores. Tá? Então a gente tem esse limite aí. De vez em quando cai esse limite. Beleza? Tá? Pronto. Esses aqui são os aspectos gerais dessa licença. Há mais uma coisa. Né? Mais 2 coisas. Né? Primeiro, não pode ser concedida em estágio probatório. Tá bom? É uma licença que não pode ser concedida em estágio probatório. Tá? Outra coisa. Em relação ao tempo de serviço. Isso aqui cai. Conta como efetivo exercício. Aí você bota uma vírgula. Salvo para promoção por merecimento. Tá? Então a gente vai ver que existe a promoção. Se você vai sendo promovido, você não pode ser promovido nesse prazo que você ficou aqui. É como se ele não contasse para essa promoção. É isso que está dizendo, tá? Então conta como tempo de serviço, a não ser, não vai contar como tempo de serviço para efeito de promoção, tá? Conta para qualquer outro efeito, mas para efeito de promoção não vai contar. Beleza? Tranquilo? Tá? Então vamos anotar isso aí. Vamos lá.
Então, a concessão dessa licença aqui, os requisitos é você ser eleito para cargo de direção ou representação, onde? Em, dois pontos, sindicato, federação, confederação, associação ou cooperativa, tá bom? Então você é eleito, tá? Vai ter votação e tudo mais, tá? Você é eleito, tá bom? E o prazo? O prazo, gente, vai ser o mesmo do mandato. Prorrogável. Prorrogável se reeleito. Tá bom? Vai ser remunerado. Essa licença, ela é sem remuneração, como eu falei, tá? É uma licença sem remuneração, tá bom? Conta como tempo de serviço? Como eu falei, né? Conta como tempo de serviço, vírgula. Exceto, e esse exceto bem aqui, ele cai, viu? Para promoção por merecimento, tá bom? O que mais que a gente tem que saber? Essa licença não prorroga a posse, tá certo? E ela não pode ser concedida no estágio probatório, tá certo? E aí tem mais uma, que a concessão é ato vinculado, tá? Olha para mim, ó. Vou te ajudar. O mnemônico aqui, ó. Dessas licenças que a gente viu aqui, a gente viu que só 3 não pode ser dado estágio probatório. Vocês perceberam isso? Ó, não pode ser dado estágio probatório. Licença para desempenho de mandato classista, licença para tratar de assuntos particulares e licença para capacitação. Essas 3 licenças não podem ser dadas em estágio probatório. A gente vai usar um mnemônico. Servidor em estágio probatório não abre a matraca. O que tem a ver, professor? Matraca. Servidor em estágio probatório não abre a matraca. Matraca. Mandato classista. Tratar de assuntos particulares. Capacitação. Então essas 3 licenças ele não pode ter, tá? Beleza? Às vezes a gente faz isso aí, né, para ajudar, tá bom? Eu vou até colocar aqui pra gente gravar, tá bom? Vamos lá. Ó, servidor estágio probatório, vou colocar no outro aqui. Servidor estágio probatório em estágio probatório não abre a matraca. Vou colocar outra cor. Matraca. Então ele não pode exercer, não pode tirar licença para mandato classista
para tratar de assuntos particulares e licença para capacitação, tá? A gente vai fazer essas coisinhas aqui, né? Porque a gente acaba gravando, tá bom? Vamos lá, continuando, gente. Ainda estamos aqui na licença para desempenho de mandato classista. Como eu falei, né? A concessão, gente, vai depender da quantidade de servidores, de associados, tá bom? Então a gente faz assim, olha, número de associados, e aí quantos servidores serão, podem ser licenciados, tá? Então vamos lá, ó, aqui. Até 5.000 associados, pode liberar até 2 servidores. De 5.001 a 30.000 associados, pode liberar até 4 servidores. E aqui, mais de 30.000 associados, pode liberar até 8 servidores. Beleza? E tem mais um pontinho bem aqui que ficou faltando. Na verdade, 2 pontos que estão faltando, tá? Não, é só um ponto mesmo, que eu já falei, peraí. Ó, tem mais um ponto bem aqui, gente, que é o seguinte. Tá, olha pra mim, ó. Tá desenvolvendo um mandato classista. Isso aqui tem a ver, gente, com direito trabalhista, né? Um direito de associação trabalhista, tá bom? Como é um direito trabalhista, não pode a administração pública tentar dificultar o exercício desse direito. Por isso é que a lei veda que o servidor seja removido de ofício para a localidade diversa de onde ele exerce o mandato. Então, se ele está exercendo o mandato dele em São Luís, né, aqui em São Luís, a administração pública não pode remover o servidor de São Luís para Brasília, por exemplo. Tá? Ele pode até remover, por exemplo, ó, servidor aqui, né, eu trabalho na Justiça Federal. A Justiça Federal, ele está em 2 localidades, né? A gente tem em um bairro aqui, na Areinha, que a gente chama, e tem no Calhau. O servidor ele pode até ser removido da Areinha para o Calhau, para o bairro diverso, na mesma cidade. Ele não pode ser removido para a localidade diversa, tá? Ele não pode ser mandado para Imperatriz, por exemplo, tá bom? Beleza? Vamos colocar essa observação lá, tá? Então aqui, ó, observação final. O servidor em gozo dessa licença não pode ser removido para localidade diversa de onde exerce o mandato. Pronto. Beleza? Tá? Tranquilo, gente. Terminamos aí. Ah, tem uma questãozinha. Vamos lá, ó. Miguel é servidor público federal e pretende licenciar-se do cargo para o desempenho do mandato classista em sindicato representativo, do qual faz parte, que conta com 5.000 associados. Cumpre salientar que o servidor foi eleito para o cargo de representação. Então pode? Pode. No mencionado sindicato. Se é 5.000, é até quantos servidores? 2 servidores. O senhor só falou que era até 4. Não, 4 é a partir de 5.001. Tá? Então até 2 servidores. Nos termos da Lei 8.112, o mencionado sindicato comportará até 4 servidores? Não, não é 4 não, são 2. A licença perdurará pelo mesmo prazo do mandato? Isso. Não podendo ser renovada? Pode, em caso de reeleição. Será assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração, isso é sem remuneração,
para o desempenho do respectivo mandato. Sim, isso aqui está certo, mas vamos ler o resto, né? Não constitui requisito para a mencionada licença que o sindicato seja cadastrado. Sim, o sindicato tem que ser cadastrado, tá? Então tira esse não daqui. O mencionado sindicato comportará apenas um servidor licenciado para... É só um? Não, são dois. Então, é a letra C. Beleza. Agora, gente, vamos falar dos afastamentos, tá? Olha pra cá, ó. Nós temos 4 afastamentos apenas, tá bom? Só que são afastamentos, gente, são um pouquinho mais complexos, tá? As licenças são tranquilas. O afastamento, ele bagunça um pouco. E bagunça um pouco, sendo que não cai, tá? Cai muito pouco, tá bom? Eu vou trabalhar algumas questões aqui, eu acho que eu tenho até uma questão de cada afastamento, né? Acho que, não lembro exatamente. Mas, assim, você vai ver que ela não cobra uma coisa tão mirabolante assim, tá? Então a gente vai focar realmente no que cai. Principalmente, gente, tá? A licença para participação em programa de pós-graduação em estrito sensu, mestrado, doutorado, tem muita coisa na lei, tá? A gente não precisa saber daquilo tudo. Licença para missão de estudo exterior, também tem muita coisa na lei, a gente não precisa saber daquilo tudo, beleza? Então vamos tratar aqui de cada um desses afastamentos, tá? A sistemática que eu vou seguir aqui é a mesma sistemática que eu adotei lá nas licenças. Então eu vou tratar tudo aquilo. Quais são os requisitos, remunerado, tempo de serviço, tá? A duração, tá? Se pode ser concedido no estágio probatório, se prorroga a posse, se o ato é vinculado discricionário, tá bom? Então essas coisas que a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou com as licenças, tá? Porque é isso que cai. Beleza? Tá? Então eu vou começar aqui com a licença para afastamento, motivo de afastamento. Não, para afastamento para servir a outro órgão ou entidade. O afastamento, meu Deus do céu, estou falando licença, né? O afastamento para servir outro órgão ou entidade. Aqui a situação é a seguinte, né? Digamos que você seja servidor do INSS, por exemplo. E aí, eles te nomeiam para cargo comissionado lá no TRT. Né? Ou outro poder, inclusive. Tá bom? Então, o afastamento para servir outro órgão ou entidade é isso. Você sai do seu cargo para servir um outro órgão ou uma outra entidade. Tá bom? Só que também não é assim, vou para lá, vou para lá porque gostam de mim. Não. Lá, vamos lá. Para conceder essa licença, primeiro, quando você vai para esse órgão ou entidade, você vai ter que ocupar um cargo comissionado ou um cargo de natureza especial. Mas não é qualquer cargo comissionado. Tem que ser, no mínimo, DAS 4. Tá? Pessoal, não sei o que é DAS. Gente. DAS é Direção de Assessoramento Superior. Certo? Os cargos comissionados, eles têm níveis. Tá? Assim como a função de confiança. É nível 1, 2, 3, 4, 5, até o 6. O 6 é o topo. Tá bom? É o maior cargo comissionado, é a maior função de confiança, é o nível 6. Então a gente tem o DAS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então você só pode pedir esse afastamento bem aqui se lá nesse outro órgão ou entidade você for ocupar um cargo DAS 4, 5 ou 6. São os mais altos. Ou então um cargo de natureza especial. Tá? Pessoal, o que é um cargo de natureza especial? É quando a lei define esse cargo como sendo especial. É só isso, tá? Não tem o que ficar questionando aqui não. Beleza? Tá bom? Então você vai para esse órgão ou entidade ocupar esse cargo. Outra questão aqui, né? Esse outro órgão ou entidade, gente, ele pode ser outro federal, ele pode ser um estadual. Você vai ocupar um cargo, por exemplo, de secretário de Estado. Pode ser um cargo municipal. Você vai ocupar o cargo de secretário municipal. Então você está indo para servir outro órgão ou entidade. Vai ocupar um cargo municipal, tá bom? Você pode até ocupar cargo em empresa pública ou sociedade comunista. Então você pode, por exemplo, ser nomeado para um cargo de direção da Petrobras, um cargo de direção da Caixa Econômica. Beleza? Então pode ir qualquer outra, porque é uma entidade. É uma entidade, faz parte da administração pública indireta, tá? Beleza? Pronto, gente. Basta entender isso, né? Que você vai ser nomeado para cargo comissionado ou DAS 4, 5 ou 6, ou de natureza especial em outro órgão ou entidade. Beleza. A questão é, quem é que vai te pagar? É isso que cai. Quem é que vai te pagar? A gente tem dois órgãos. É o cedente, que é de onde você está saindo. O outro é para onde você vai, é chamado de cessionário. Tá? Então tem o cedente e o cessionário. Tá bom? Esse aqui é o que requer, o que pede o servidor. Se o cedente, o cedente ele vai ser sempre federal, porque a gente está tratando aqui do 8.112. Tá? O cedente federal, se ele for para outro órgão ou entidade federal, da administração pública direta,
autárquica ou fundacional, quem vai pagar é o cedente. Beleza. Por quê? Porque é tudo federal. Vai sair tudo no mesmo buraco, é tudo no mesmo bolso. Tá bom? Então quem paga é o cedente. Agora, se ele for para um órgão estadual ou municipal, aí o bolso é diferente. Então, nesse caso, quem vai pagar é o cessionário. Agora, se ele for para empresa pública ou sociedade de economia mista federal, ou seja, se ele for para a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, então empresa pública federal, sociedade de economia mista federal. Quem é que vai pagar? Aqui, em regra, quem paga é o cessionário, é quem está pedindo. Mas pode ser que o servidor, ele opte, eu falo assim, não, eu não quero receber esse dinheiro aqui não. Eu quero receber o que eu recebia no cargo, mais a diferença. Ou seja, ele está querendo o do cargo, mas ele quer vir para cá. Nesse caso, quem vai pagar é o cedente, mas ele vai ser reembolsado. Professor, repete, qual é a situação que ele vai ser reembolsado? Quando ele for para empresa pública ou sociedade de economia mista e ele quiser receber a diferença da remuneração com a gratificação. Nesse caso, quem paga é o cedente, mas o cedente é reembolsado. Tá bom? Então vai lá, você está indo, por exemplo, para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai lá e reembolsa esse carro que está saindo aqui, né? Deu para entender? Tá? Não é tão complexo assim não, tá? Eu vou anotar isso aqui para mim, vai ficar mais fácil para vocês. Beleza? Vamos lá. Então, ó, para tirar essa licença, o servidor ele tem que ser afastado, né? Esse órgão que está pedindo aqui tem que ser para cargo comissionado ou outros previstos em lei. Tá bom? Quanto tempo? Rapaz, enquanto ele estiver lá. Enquanto ele estiver sendo nomeado. Tá bom? O que cai, gente, é isso aqui, ó. Nós temos aqui o cedente, que é um cargo público federal, que a gente está tratando da Lei 8.112. E aí nós temos o cessionário, que é quem está pedindo. Tá bom? Vamos diferenciar. Olha só. Se o cessionário for órgão estadual ou municipal, quem vai pagar, aí eu vou colocar bem aqui do lado, ó, a remuneração. Nesse caso bem aqui, quem vai pagar é o cessionário. Tá certo? Agora, se for para outro cargo da União, nesse caso aqui, quem vai pagar é o cedente. Agora, se for para empresa pública ou sociedade de economia mista, em regra, quem vai pagar aqui é o cessionário. Mas, eu vou colocar como observação minha aqui, se ele pedir, se optar pela remuneração do cargo mais a retribuição do cargo comissionado, aí quem vai pagar aqui, nesse caso bem aqui, quem paga é o cedente, mas ele ressarcido. Tá bom? Então é isso, gente. Ó, estamos no censo federal para estadual, federal para União, federal para empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá bom? Então pode ser para qualquer um desses aqui, tá? O que mais que a gente precisa saber? Mapinha aqui. Vamos lá, ó.
Conta como tempo de serviço? Conta. Conta como efetivo exercício. O que mais? Pode ser dado satisfatório? Pode. Até pode. Mas deve ser, no mínimo, tá diferente, ó. Desde que o cargo, desde que seja DAS 4, 5 ou 6, tá bom? E não suspende o prazo, tá? A concessão é ato vinculado e, enfim, é basicamente isso aqui, tá? Vai pra mim, gente, ó. É basicamente isso aqui, tá? Não é um afastamento que cai muito em concurso, tá bom? É isso que a gente precisa saber. Deixa eu ver se tem uma questão. Tem uma questãozinha pra gente responder, tá? Vamos lá responder. Ó, um servidor da administração direta federal foi convidado para ocupar a comissão na administração indireta, ó, é federal para estadual, como superintendente da autarquia responsável por ditar a política ambiental, inclusive realizar o licenciamento. O ente interessado na cessão do servidor formalizou o pedido e o servidor apresentou ao seu superior pedido de afastamento. Ó, federal para estadual. Que ele pode autorizar? Não poderá ser deferido? Pode ser deferido. Não poderá? Poderá. Poderá ser deferido, sim, ficando a remuneração do servidor a cargo do ente cessionário. É do cessionário ou do cedente? É do cessionário, é isso mesmo. Quem vai pagar é o Estado. Mas vamos ver o resto. Ó, poderá ser deferido? Sim. Mantendo-se o ônus da remuneração para a administração pública cedente? Não, é o cessionário. Considerando o dever de colaboração, né? Será ou não deferido conforme decisão discricionária? Não é discricionário, é vinculado, a gente acabou de olhar, tá? Então, letra C. Então, olha pra mim, ó. Deu para entender? Isso aqui aconteceu comigo uma vez, né? Eu era servidor da Universidade Federal do Maranhão. Teve uma servidora lá que ela foi nomeada secretária de saúde de um município aqui próximo, né, de Paulino Neves. E aí ela pediu essa licença, né? Aí a chefia negou. Só que aí quando ela negou, eu cheguei lá para ela e falei assim, olha, ela não pode negar essa licença não. A concessão dela é vinculada, tá bom? Então aí você entra com esse requerimento para o superior, tá? Você recorre, que você vai conseguir, tá bom? E aí foi o que ela fez, ela recorreu e aí foi concedida, tá? Então é isso, é porque o ato é vinculado. Aí eu pergunto, quem é que vai pagar a remuneração dela? É a prefeitura. Deu pra entender? É a prefeitura, tá? Então, gente, eu vou terminar esse bloco aqui, tá bom? Porque se eu for começar o próximo, que é exercício de mandato eletivo, ele é um pouquinho complexo, é um pouquinho grande, até porque tem aspectos constitucionais e ele cai em concurso, tá? Então eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção para ele, beleza? Finalizando esse bloco aqui, próximo bloco a gente continua e próximo bloco a gente finaliza licença e afastamentos. Então, até lá.